Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos. Banca CESP, a UFC, Controle Externo 2005. É correta a forma variante de grafia do vocábulo projeto de lei com hífen? Item errado. Não usamos hífen entre termos com elementos de ligação. Projeto de lei, forma correta. Projeto de lei, forma errada. Há uma regra expressa pela nova ortografia proibindo essa ligação. Não há necessidade de ligar essas palavras por hífen. Banca CESP, Correio 2011. Em decorrência do acordo ortográfico da língua portuguesa, atualmente em sua fase de transição, que vai até 31 de dezembro de 2012, que eliminou o trema, mantido apenas em palavras estrangeiras, como Miller, a palavra 50 não apresenta mais esse sinal diacrítico. Item correto. O trema foi eliminado, tendo permanecido apenas em raros casos em que a palavra estrangeira já tem o trema. Banca CESP TJ 2011. Os vocábulos analítica e teríamos recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Analítica e teríamos são proparoxítonas. Banca CESP TJ 2011. Os vocábulos público e caótico obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Público e caótico são proparoxítonas. Banca CESP, agente administrativo, CAD 2014. Julgue o item a seguir. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos sabíamos e procurávamos. Item correto. Sabíamos e procurávamos. A acentuação dessas palavras se justifica na regra das proparoxítonas, que são todas acentuadas. Banca CESP, Anatel, Administrativo 2014. O emprego do acento gráfico em indústria e rádio justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Indústria e rádio são paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas pela mesma regra. Banca CESP. CEF, Cargo Engenharia Agronômica, 2014. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, acúmulo e imóveis justifica-se com base na mesma regra de acentuação? Item errado. Metálica e acúmulo são proparoxítonas. Imóveis é uma paroxítona terminada em eis. Logo, não poderiam ser acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, Polícia Federal, 2014. Os termos série e história acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica? Item correto. Série e história são paroxítonas terminadas em ditongo e, por isso, são acentuadas. Banca CESP, ANTAC 2014. O emprego de acento gráfico em água, distância e primário justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item correto. Água, distância e primário
são paroxítonas terminadas em ditongo oral e, por isso, são acentuadas. Banca CESP, CBM 2014. As palavras meteorológica, científico e containers são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica. Item errado. Meteorológica, científico e containers são acentuadas por serem proparoxítonas. Não são regras diferentes. Banca CESP, Soldado, CBM, 2014. As palavras idiomática, construída e língua são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica? Item errado. Idiomática é proparoxítona e todas elas são acentuadas. Construída é acentuada por trazer i tônico, formando um hiato. Língua é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Cada palavra tem uma classificação quanto à tonicidade e é acentuada por uma regra distinta. Banca CESP, Suframa 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do acento gráfico nas palavras fenômeno e próximo atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Fenômeno e próximo são proparoxítonos, por isso são acentuadas. Banca CESP, FUB, Revisor 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do circunflexo nos vocábulos entrever e pungência justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Entrever é oxítona terminada em E. Pungência está nas regras das paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Suframa 2014. No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima, julgue o item seguinte. O emprego de acento nos vocábulos amazônicas, altíssimas e pássaros atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Amazônicas, altíssimas e pássaros são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, MDIC 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico nos vocábulos índice e período justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Índice e período são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. O vocábulo de que se derivaram formas como polar, polarizar, polarizadas, tem acento diferencial. Item errado. Não se usa acento diferencial entre as palavras polo e polo. Os acentos diferenciais que permaneceram após a reforma ortográfica: 1. Pôde, pretérito, pode, presente. 2. Por, verbo, por, preposição. 3. Tem, plural. Tem, singular. 4. Vem, plural. Vem, singular. Banca CESP, AUFC, Controle Externo 2005. Os vocábulos prejuízo e atrai acentuam-se atendendo à mesma regra. Item correto. Prejuízo e atrai
são acentuados pela regra do I e U tônicos em hiatos. Banca CESP, TRE 2011. Em contribuíram, o emprego do acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica. Item errado. Contribuíram é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, TRE 2011. As palavras catástrofe e climática recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item errado. Catástrofe e climática são ambas proparoxítonas e, por isso, são obrigatoriamente acentuadas pela mesma razão. Banca CESP, Ancine, 2012. Os vocábulos indivíduo, diária e paciência recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Indivíduo, diária e paciência são paroxítonas terminadas em ditongo. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.